quando nós analisamos o papel do Brasil nesse momento, urge voltarmos na pauta do que aconteceu desde a Índia, que foi o local inicial para a revelação sobrenatural do governador da terra, que teve o seu prélio ali e que, num primeiro instante, se deu para alguns iniciados. Em seguida, aconteceu essa transferência para o Egito, que teve aí uma revelação importante, sempre no gole homeopático, de acordo com aquilo que podia ser trago para a humanidade de cada tempo, e que também se circunscreveu a alguns que naquela cátedra poderiam abeberar daquilo que era revelado. E no subsequente, quando isso veio a ir para Israel, em que Jesus achou por bem passar a revelação do Deus único, mas cujo intento era que isso fosse revelado na trombeta do 7 Evo e não ficasse parado ali para aquele povo. Como os judeus não compreenderam essa situação e seguraram para si essas revelações iniciáticas, Jesus deliberou que ele mesmo viria, se faria encarnado e revelaria não tanto a questão do conhecimento, como já havia acontecido, mas do salto moral, onde ele daria o testemunho e nos pediria para amar como ele nos amou. Que seria o salto importante para que pudéssemos, de fato, fazer esse arranque moral, visto que em conhecimento nós já havíamos até caminhado bastante até ali, mas na moral ainda patináramos e precisáramos dessa intervenção encarnada de Jesus para, se fazendo pequeno, nos levar a dar os maiores saltos da nossa existência, que passaria por esse mapa do tesouro de amar o outro como ele me ama. E naturalmente que nós deturpamos a mensagem de Jesus, mesmo considerando, depois que a sua saída física aconteceu e permaneceu ele energeticamente conosco, continuaram embates de toda a ordem, usando a religião e principalmente o nome de Jesus, em alguns momentos pró, em outros contra, que a revelia do Cristo mesmo tinha sua figura usada para colocar chama em discussão, em guerra, litígio. E nesse prélio dessa proposta, em que na primeira hora cristã tinha a perseguição aos seguidores de Jesus implacável, onde Roma perpetrava perseguição, enclausuramento e morte no circo, na pata de um leão, e estabelecer essa corrida ao encalço do cristianismo, aquele que ia para uma catacumba, para um local oculto rezar em nome de Jesus, ele não
estabelecia algum tipo de arapuca para fazer com o romano de igual modo. E por ter sido o propalo do perdão e do amor, conforme Jesus nos amou, o que aqueles primeiros cristãos viveram, o cristianismo impulsionou séculos afora e só veio se fortalecer enquanto que o Império Romano dissolveu. E o ódio que acontecia para o seguidor de Jesus era tal, e esse efeito cascata daquilo que eu odeio muito, eu acabar reencarnando naquele meio, fez com que um perseguidor implacável do doutrina do mestre dos mestres, ele acabava reencarnando como cristão e dentro do cristianismo continuava perpetrando o horror de outrora, mas como estava no bojo cristão, fazia da mesma forma que ele havia feito no seu ontem pregresso em relação a um cristão, fazia em relação àquele que não era cristão, quando reencarnou como um seguidor de Jesus. E mostra que o atraso está dentro de mim. Eu posso estar recebendo a melhor doutrina, a melhor orientação, o melhor mapa, manual, que se dentro de mim eu ainda tenho uma tendência para a vindita, a perseguição, a inércia, eu vou acabar perpetrando isso, mesmo se eu estiver num outro local, com uma outra cultura e um outro suporte sobre mim, para me ajudar. E essa questão do sentimento inferior é curioso, visto que se eu não consigo liberar esse perdão e acolher o outro naquilo que ele pode dar, acaba que eu crio um arsenal energético, vibracional, em que esse outro vem para mais perto de mim. Inclusive, era algo usado, enquanto considerando pré-cristianismo, para tentar despertar as pessoas para a necessidade de não guardar rancor. E daí se pulverizava que se eu tenho um ressentimento com alguém e não aceito liberar a outra face, vai acabar que numa próxima reencarnação ele vem como meu irmão, numa forma de tentar emular aquele que estava ali a liberar o melhor sentimento em relação a alguém e poder fortalecer o bem dentro de si. Em sendo assim, ao considerarmos a questão do que nutro dentro de mim, inclusive o próprio sentimento de rejeição, aversão, constrangimento, isso faz com que eu acabe no desencarne indo para uma região vibracional e que eu continuo atrelado a esse adversário e coloca por imposição de resgate o imperativo de voltar próximo dele, dentro do mesmo quarto, numa próxima experiência. Por isso que Jesus, sabendo tanto disso, nos mostra que eu preciso tentar resolver enquanto eu estou a caminho. Porque depois eu vou ser constrangida a uma situação mais complicada para que aquilo que se instalou entre nós dois seja resolvido.
que estará a exigir mais de mim. Daí, enquanto nesse momento eu tenho possibilidade, eu preciso aproveitar para poder dissolver dada situação. E quando eu nutro dentro de mim o sentimento de eliminar alguém porque não pensa como eu, ou porque considera atrasado, essa rejeição, isso vai aumentando o meu nível de tensão, de choque, e que só faz um registro mais intenso e privilegiado no meu consciencial. E isso vai fazer acontecer uma captura de informações pelas janelas da mente que vão me atordoando. Em sendo assim, para aquele que antes perseguira a doutrina de Jesus, ele então reencarna ali naquele bojo, naquele cerne, e pelo estado vibracional que ainda está, não consegue assimilar o que Jesus havia proposto e usa, mesmo estando ali dentro, para perseguir alguém como ele fazia antes. Então, assim, mostra que é um sentimento cego, uma decisão insana, em que não é tanto o que eu estou usando para fazer aquilo, mas a minha necessidade de ir fazer aquela atrocidade. E isso se revela, inclusive, naquilo que eu escolho. Se nós considerarmos um baile funk em que acontecem de tudo, em termos de passionalidade, aquele que vai ali e frequenta está ali de alto moto. Escolheu ir para aquele local e participar do que acontece ali. Naturalmente que nós estamos num regime de afinidade, sintonia recíproca e de influenciação mútua, onde algo para o qual eu tenho tendência encontra alguém que tem a mesma tendência. Pode estar a distância que for, sob circunstância que for, que aquilo encontra, por essa lei de afinidade. E tem o efeito cascata. Por isso que se eu me apercebo com uma tendência à arrogância, preciso tomar um cuidado redobrado com esse sentimento dentro de mim, porque isso per si encontra alimento para engrossar o caldo. Mas, na ausência de uma pauta de autocomando, vitória sobre mim mesma, aquela predisposição que eu trago, ela vai encontrar os constituintes análogos e vai reverberar na minha ida nesse baile funk devido a algo que eu trago que torna aprazível para mim participar disso. E isso explica a questão de panelinhas que surgem em torno de determinada ideia hórrida, que eu, ao ver o que está sendo ventilado ali, perceber o que acontece, já retraio, porque não há uma afinidade com aquilo, tem alguém que escolhe estar ali e viver que aquilo apregoa. Daí que as associações bárbaras que ainda acontecem no orbe, elas vão diluindo na pauta da elevação moral. Daí que alguém que põe uma bomba no seu corpo para cair sobre uma comunidade e levar ao desencarne aqueles que estão ali, que serão impactados por aquele encontro,
A questão não é a religião desse indivíduo que o diz para ter aquele passo, ou algo que foi ventilado e que impôs a ele ser daquela forma, mas começou com ainda um estágio imaturo desse espírito, que por esse motivo foi captura fácil para ser regimentado e usado nisso. Porque a questão da invigilância, ela é capturada pelo espírito sofredor, que ao perceber a minha fraqueza e dificuldade de manter o controle do meu pensamento, usa disso. E é algo delicado porque ninguém vai se elevar a um parâmetro que transcende sem que a si mesma se eleve por esforço ingente. Daí para que saia do terra-terra e adentre uma condição um pouco menos bruta e mais burilada moralmente, vai ser possível por uma ingência colossal, energética, que me ajuda a ter a necessária vigilância e o dispêndio de trabalho que isso me dá. Porque eu não consigo parar a minha mente. Se eu decido nesse momento interromper o meu pensamento para descansar um pouco a vigilância que eu preciso ter comigo, eu não vou conseguir. Porque é um atributo do nosso estágio enquanto espírito que tem livre-arbítrio e responsabilidade, o pensamento contínuo. E por isso eu sou responsabilizada por aquilo que eu escolho. Porque eu estou pensando constantemente. E sendo assim, eu tenho que responder por isso. Daí, se eu optasse deitar numa cama e dormir para poder interromper isso e descansar da necessidade de manter guarda sobre mim mesmo, eu também não vou conseguir. Porque enquanto eu durmo, meu espírito continua trabalhando, continua pensando. Acontece desdobrar em um local de interesse. Mesmo quando eu vier desencarnar, o meu espírito continuará pensando. Eu não vou conseguir estancar isso. Se eu desejasse dar um descanso, um tempo, para a necessidade de vigiar sobre mim mesmo, de estar atenta ao meu movimento. O que eu posso fazer é desenvolver abordagem comigo para direcionar meu pensamento e elevar. Isso dá trabalho, visto que é um movimento contínuo. Que pede que eu seja uma médica vigilante e cuidadosa de mim mesma e que esteja intensificando isso. Conforme Emmanuel vai dizer, ou eu intensifico, ou eu vou perder uma hora. Não dá para ficar no morno. E mostra também essa nossa preguiça que nós temos e a nossa inércia de querer ficar no meio termo, no morno. Já que eu não consigo fazer a minha elevação, eu vou largar para lá e ficar num banho-maria. Não consegue. Eu acabo sendo arrolada para a perda daquela oportunidade. E essa tentativa do banho morno, isso tem a ver com a nossa fraqueza, que é a inércia, o comodismo.
Mas, quando é falado de um trabalho em que eu preciso intensificar essa luz que eu acendi dentro de mim, senão eu perco ela, e é um momento de desvelamento em que vou ser conclamada pela voz da minha consciência a me debruçar sobre mim mesma e a cuidar da nascente do meu coração, tem a ver com a renúncia ao mal, o serviço no bem, que quando eu ocupo meu tempo com isso, vai facilitar esse processo. E é curioso, porque quando acontece alguém, às vezes, entrar em contato comigo pedindo algo, que esteja com necessidade, eu comento que eu sou a beneficiada por poder ajudar. Daí, alguém te manda uma mensagem porque precisa de uma fralda. E a pessoa não teria claro ali que é eu que estou sendo beneficiada com aquele pedido dela. Visto que ocupar o meu tempo com o que é nobre vai me ajudar nessa vitória sobre a minha sombra. E me dá capacidade de fazer a gerição do meu tempo e conseguir esse intento em sendo assim, se considerarmos a questão da superação, ela vai dizer disso, quando amassa a minha alma e eu respondo com mais amor. Quando numa folha que se eu amasso e abro ela, não tem como ela ser devolvida como estava, mesmo que passe um ferro, e vou poder escolher aquilo que vou optar por deixar nesse amasso, nessa cicatriz que fica nessa folha em branco que foi amassada. E aquilo que vai permanecer de mim. Como eu trato alguém que encontro, a minha verdade, a minha gentileza, a minha transparência. A questão da bondade que transmito, a energia, o coração, que é o que deixa essa marca indelével, que são os valores que vêm de dentro. O valor que permanece e pode ser fermentado é aquele que aconteceu no meu espírito.
Por isso que é um trabalho delicado, em que precisa aproveitar as oportunidades de ocupar o meu tempo com o que é útil, até para que eu vá refazendo as conexões daquilo que me faz feliz. Porque posso achar que ir num dado baile é motivo de alegria para mim, mas se eu tenho contato com a distribuição de uma sopa, vou perceber que distribuir aquela quentinha é mais gratificante do que ir naquele baile. E mesmo que comece com interesse a fazer aquele trabalho, ele vai me modificando ao longo do caminho. E na trajetória eu vou sendo modificada. Como na cura dos leprosos, em que Jesus havia aclarado de se colocar a caminho, e para aqueles que o ouvisse tal fizesse, aconteceria de ir ficando curado. Enquanto eu me envolvo com uma atividade nobre, por isso, quanto mais nós divulgarmos o que é nobre, melhor. Usarmos as nossas redes sociais, aquilo que nós temos de comunicação com o mundo. Para interpolarmos o nobre, o que vale a pena. Que ao usar essa malha que está à nossa disposição, é uma oportunidade que estamos dando para alguém ver algo melhor para ocupar seu tempo. Ao ter contato com aquele vídeo, com aquele áudio, com aquela informação, ele descobre que tem algo mais útil para ele poder fazer. E isso vai nos ajudando nessa abordagem conosco mesmo, que é uma montanha acima. Como eu não posso parar o meu fluxo de pensamento, e em sendo assim eu não posso descuidar um pentelésimo de mim, preciso descobrir formas de ocupar o meu movimento mental com o digno. Porque nem no nosso desencarne seremos levados para uma interrupção desse processo. Eu vou para a região de afinidade, onde o meu pensamento ele vai continuar realizando o que ele estava acostumado. E o único móvel que eu vou ter para poder adestrar isso é a busca por aquilo que me eleva, que passa pela necessidade do meu lado. E essa questão de auxiliar é algo que nós vamos e fazemos independentemente de retorno. Se eu aguardar um estímulo diferenciado para fazer, um retorno tal, eu vou ficar aquém. Até mesmo na questão da intuição do que devo fazer. Pode ser que aquilo esteja sendo orientado para mim. É sozinha que é para mim ir fazer. E se eu ficar esperando que tenha outros que façam, alguém comece, vai ficar sem realizar o que está sendo pedido de mim.
e mostra a urgência da conexão com o nosso mentor. Nós faláramos em outro cacau que esse mentor é aquele espírito que se comprometeu com o nosso processo e que importa que nós consigamos, porque isso também é vitória para ele, pela parceria que nós fizemos enquanto estivéssemos aqui. Então, é mesmo um contrato de apoio desse mentor comigo, que vai me acompanhar enquanto eu estiver encarnada e que me conhece enquanto espírito, a minha trajetória pregressa, o que eu me comprometi no astral e eu mesmo esqueci, ele sabe, lembra, vê. O que preciso fazer aqui, realizar, e que terá característico para lidar comigo, que eu preciso descobrir formas de reconhecer, para minimizar o risco de mistificação e de eu ser enganada por um espírito zombeteiro que tenta se passar pelo meu mentor. Sendo assim, pedir a Jesus para nos dar essa sensibilidade à presença do mentor e perceber os sinais do mentor. Para que quando ele estiver falando conosco, nós já saibamos que se trata de algo vindo dele. Para captar o que ele quer, que nós assimilemos. Seja um cheiro, seja um timbre de voz na acústica espiritual, seja um circunstancial, que o mentor nos mostra que quando aquilo acontecer é porque ele está em contato conosco, que a gente vai aprendendo a captar e agiliza, otimiza a nossa interação com o mentor. Com aquilo que ele nos orienta, nos peça. É algo que nós precisamos ir fazendo esse trabalho, esse burilamento, visto que, como espírito inferior, da minha condição em particular, que está sujeita a ser conectada por um espírito mistificador, eu possa, nesse malho com o mentor, diferenciar quando é ele e quando não é, que está me abordando. Distinguindo o estágio, o timbre moral de cada qual, para facilitar a cumplicidade, a intimidade com o mentor. Em sendo assim, quando é colocado para nós a questão do que desejo e do que vai me ajudar a lidar com o pensamento que não estanca, que é veloz, e até com a questão, às vezes, da aceleração do pensamento, aquilo que posso fazer para auxiliar meu pensamento a harmonizar. Até porque se eu caio em situação de recuo e retardamento do pensamento ou de uma precipitação de ideia, isso pode prejudicar o discernimento, o bom senso. Mas o próprio trabalho do burilamento e o desejo sincero de sair do teatro da plateia e me tornar autora da minha mente, onde eu saio da ação e reação que me faria comprar o que não me pertence e conforme vai dizer
no Novo Testamento, antes no Evangelho segundo o Espiritismo, em que vai ser relatado na parte que fala da indulgência, para que nós julguemos os nossos próprios atos, os nossos próprios pensamentos, sem nos ocupar daquilo que é externo nesse sentido, para que tenhamos a severidade conosco mesmo. Sede, pois, severo para convosco, firme, indulgente para com o outro, que é a benevolência para com todos, indulgência para com a fraqueza alheia, perdão da ofensa. E no Novo Testamento, Jesus vai dizer na parábola da figueira infrutífera, Lucas 13:6, que ao procurar o fruto nessa suprastada figueira não havia encontrado, e colocaram ao vinhateiro, que já há 3 anos que não encontrara, e foi colocado de cortar, porque ela estava inútil, ali ocupando o espaço, e o Senhor retroage: deixa mais um ano, eu vou fazer uma cavação ao redor, vou pôr um adubinho fortificante, se vier a acontecer a produção do fruto, ótimo, caso contrário, cortamos. E é essa a mensagem.